Bom, pessoal, vou fazer uma simulação aqui com vocês, né? Obviamente, como a gente também, como eu estou utilizando o Google Meet para gravar as aulas, vai ter alguns pacotes de dados que vão estar transitando entre a rede e também de SMMP, né? Vai dificultar um pouco para a demonstração, mas a ideia aqui é só para fazer uma simulação. Então, estou utilizando aqui. Bom, pessoal, eu vou estar utilizando agora com vocês aqui o Wireshark, né, para a gente capturar os pacotes da rede, né, para fazer a simulação e para comprovar para vocês os tipos de SMP que tem dentro da rede. Então, eu fiz um filtro aqui, estou utilizando a interface wireless, né, então vou começar a capturar os pacotes aqui. Obviamente, há outros pacotes transitando dentro da rede, tá certo? Porque eu estou conectado na internet para gravar essa aula aqui, então eu estou conectado ao Google, então você já está vendo aí, vocês já percebem que ele já está capturando os pacotes, tá certo? Então a gente vai fazer um testezinho aqui, eu vou lá no terminal e vou digitar um comando ping, né? Ping, e eu vou dar um IP aqui, vou dar um ping no IP do meu roteador aqui, 192.68.0.1. E tem um tempo de resposta razoavelmente bom, né? Porque eu estou dentro da rede local. Acho que vai ter algumas perdas de pacotes também, tá certo? Então, vou interromper e vou voltar lá no nosso... Na verdade, não houve perda de pacotes, foi 0% aqui, né? Eu vou voltar lá no nosso Wireshark, né? Porque a quantidade de pacotes que está rodando é muito grande, né? Então, eu venho cá, qual o tipo de pacote que eu quero filtrar? Eu quero o SMP. Filtrar aqui. Ok? Aí ele já filtrou todos os pacotes aqui. Observe o seguinte aqui, nas informações aqui, automaticamente a gente já tem aqui as duas palavrinhas que a gente já trabalhou lá na teoria, né? Request e reply. Request e reply. Então, eu estou trabalhando com vocês aí numa comunicação, onde que é o requisito e tem a resposta. Se a gente for vir aqui pegar, detalhar aqui, ó, a gente vai ver algumas versões, alguns detalhes interessantes da construção desse pacote de dados. Então, a gente tem aqui a versão, que é a versão do protocolo IP que está sendo utilizado, o tamanho do cabeçalho, que a gente usa, que é o tamanho cabeçalho padrão do protocolo IPv4, que é 20 bytes, tá certo? As flags de sinalização e o tipo de protocolo, ok? O SNMP, tá certo? Então, a gente tem o checksum, nesse caso, ele está desabilitado, né? E a gente tem o destino, né? A origem e destino, tá certo? No meu caso, que foi o 92.68.0.1, que foi o PIN que eu dei, né? Aí, na hora que a gente vem aqui nos detalhes do protocolo de mensagem, né? A gente tem o quê? O tipo de mensagem que foi utilizada, que é um tipo 8. Né? Se a gente for olhar lá e voltar nos slides da teoria, é justamente isso. Então, aqui eu estou fazendo o que a gente chama de request, tá certo? Se eu vim aqui, é só para detalhar, né? A gente tem o checksum, né? Que ele fez a soma lá e deu correto, então ele validou, né? Teve uma validação desse checksum, né? Enfim. E o que são os dados que são transmitidos lá? São dados aleatórios. Aí, se a gente pegar aqui, ó, essa parte aqui da mensagem, se a gente fosse fazer a tradução dela, são esses caracteres aleatórios aqui que foram transmitidos. Aí, se a gente pega aqui, ó, agora eu já mudei, agora eu estou vendo a resposta, né, que eu recebi. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Continua as mesmas coisas, né, o tamanho do cabeçalho e tudo mais, só que agora eu tenho o quê? Um reply, tá certo? Um reply. Estou recebendo a confirmação. Então, houve a correção do checksum, ok? O detalhamento dele, tá certo? E teve aqui o pacote da mensagem. Aqui, observe só, que ele já vem aqui com tempo de resposta já, porque ele calcula. Lembra que eu falei com vocês que o SMNP ele vai calcular esse tempo de ida e vinda, que é o road trip time? Então, ele já está dentro da base da informação lá para calcular. Então, ele te dá essa resposta. E a sequência de dados que foram transmitidas, uma sequência aleatória, beleza? Então, essa é mais ou menos a ideia aqui para a gente utilizar o ISNMP para com o ping, né? Então, vou dar um stop aqui e vou voltar lá. Na verdade, vou ativar aqui novamente, né? Começar a continuar sem salvar. Então, vou deixar com o filtro SMMP ativo. E agora, eu vou dar um comando traceroute, que é outro comando que a gente viu.
Esse traceroute, ele tem uma particularidade, né? Eu vou colocar aqui o novonet.com.br, que é o meu provedor de serviço de internet, só para ter uma quantidade de saltos menor, vocês podem testar aí, na atividade eu vou pedir para vocês testarem com outros provedores, né? Mas aí, o que acontece? Eu estou testando ali, ele já deu algumas respostas, né? Observe o seguinte, que ele vai passo a passo a cada um do destino. Então, ele vai lá e calcula da minha máquina até meu gate. Observe o seguinte, então ele manda 3 pacotes da minha máquina até o gate, beleza? Vem a gate saída. Aí ele pega e incrementa mais um. Qual que é o próximo salto? Ele vai lá, incrementa para o próximo roteador. O roteador ele vai lá e incrementa. Manda 3 pacotes de confirmação, dá a média de tempo. Ok? Esse é o esquema de funcionamento do traceroute. Aí a mesma coisa para o próximo destino. Incrementa mais um e calcula 3 pacotes de send request para esses dois. Né? Então, observe o seguinte, que no traceroute, ele vai trabalhar com o que a gente chama de incrementações. Ah, mas por que tem essas incrementações? Ele vai testando ponto a ponto, próximo a próximo salto, para ver até onde você está tendo a comunicação, até onde está chegando esses dados. Aí, por que ele vai incrementando, então, professor? Para que você evite o que a gente tem de loop infinito ali. Imagina que tem um destino inalcançável, ele vai ter um limite de quantas tentativas que ele vai realizar. Tendo isso, atingiu esse limite, ele dá como destino não alcançável, tá certo? Então, a ideia disso é para que você não tenha transmissão de dados infinita, de uma maneira infinita ali, um loop, né? Então, o traceroute, ele trabalha com essa questão de contagem de saltos e incrementando, né, para saber qual que é o próximo salto. Obviamente, dentro dele, a gente consegue limitar a quantidade de saltos que ele vai dar até chegar a um determinado destino, para que não fique o tempo todo aí, rodando. Qual que é a diferença lá no SMIP agora para a base de dados aqui do Wireshark? Tá vendo aqui, ó? Ele retorna, intencional isso aqui, vou pegar aqui, ó, que ele retorna agora com um tempo de vida excedido, né, do trânsito. Observe o seguinte, lembra que eu falei com vocês que ele vai exceder esse tempo de vida? Então, observe que o código, vamos achar o código aqui, o código agora é diferente, é um código do tipo 11. Isso aqui quer dizer que tem algum erro? Não. Nesse caso específico aqui, é que ele chegou até o destino, tá certo? Tranquilo? Então, são algumas características que a gente tem, né? Às vezes vocês estão vendo aqui cada teste que é feito, né? Olha só, eu mandei um pacote de dados para o 105, depois mandei de novo para o 105, depois mandei para o 105. Aí do 105 ele foi para o próximo roteador e foi passando salto a salto, tá vendo? Passando salto por salto. Beleza? Cada um desses destinos aqui foi originado a partir da minha máquina, até chegar ao destino final, que é do endereço do DNS lá. Se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ver que não tem só o protocolo ISMP rodando aqui, a gente pode filtrar aqui, você vai ver que tem um pacote DNS também rodando, porque uma vez que eu utilizei lá o link, né, novonet.com.br, foi feito também uma resolução do protocolo DNS, enfim. O Wireshark é uma ferramenta muito útil, pessoal, para o diagnóstico de redes, tá certo? E é extremamente útil, beleza? Espero que a demonstração tenha sido satisfatória aí, e vamos à prática, beleza? Grande abraço.